E aí galerinha, tudo bom? Hoje vamos falar de umas coisas legaisinhas, uma coisinha que muita gente gosta, que dá muito trabalho, que tem um custo muito alto. Vamos falar de Housing do FF, que é bem peculiar, é um dos melhores dos MMOs atualmente, e eu acho bastante legal essa ideia de você poder fazer o seu próprio ambiente e tal. Bom, eu tenho minha casa aqui no FF também, ela tem um bom tempo, essa é nova, vou até falar dela inclusive. Mas enfim, Housing que, pra quem não conhece, é literalmente um sistema de casinha. De fazer seu ambiente particular no jogo. É um negócio muito legal, porque cria interações sociais diferenciadas e te dá um pouco de sossego às vezes, daquele frenesi de combate que a gente muitas das vezes está no jogo. E aí você tem o seu cafofo ali pra você ficar de boa, pra mostrar os seus troféus e tal. Eu acho bem da hora. Tem muitas utilidades. Vou até mostrar um pouco aqui a questão de utilidade, pra quem não conhece, né? Essa é uma casa pequena, tem três tamanhos de casa, tem a grande, a média e a enorme. A grande, a média e a pequena, tô ficando doido. E você pode pôr NPCs e tal, eles têm utilidades, isso aqui repara, isso aqui vende material para reparo e umas coisinhas, isso aqui vende materialzinho, isso aqui vende móveis e outras coisinhas. E tem outros aqui para dentro. Esse aqui, por exemplo, faz meld. Esse aqui vende você poder recomprar a recompensa de quests. Então você pode colocar NPCs úteis, algumas coisas interativas, minigames e papapá. É bem legal, até buffs. Aqui esses buffs não vão funcionar pra mim, mas deixa eu ver. Até consigo ativar. Esse aqui é o de alquimia, mas o meu nível é muito alto, então eu não ganho ponto. Então você tem algumas funcionalidades interessantes que você pode adicionar na casa. Vários outros jogos MMOs têm sistemas similares. O BDO tem isso, não exatamente igual aqui, mas lá você pode pegar buffs. No Arcade você também tinha várias coisas. No Arcade era diferente. O House do Arcade ele era similar ao do Final Fantasy. Lá você tinha também terrenos e tal, mas lá você construía no mundo, né? Era bem diferente, era pra mim é o melhor que tinha. Assim, tinha entre aspas, porque o servidor NA e Europa acabou, mas ainda tem na Coreia e tal, e na Rússia. Mas enfim, House é isso, é você ter seu cafofo e construir suas coisinhas. E eu tive uma experiência bem interessante aqui. E, como eu falei, já pude mexer com casas em outros MMOs, Elder Scrolls Online, por exemplo, PSO2, Black Desert, RuneScape bem pouquinho. Que o House do RuneScape ele é bem simplinho, né? Ele é bem basicão. Mas eu pude fazer bastante coisa nesses outros housings. E eu achei legal do Final Fantasy de verdade. Eu achei ele bem bacana. Ele é um pouco limitado, porque você tem um número de slots considerável. A depender do servidor que você joga, do data center, literalmente você não consegue casa de jeito nenhum. É muito difícil. Aqui eu me mudei pro Aether. Inclusive eu vou comentar sobre a transição de servidor, como isso me afetou na questão do housing. Mas tem esse limitante dos slots. É uma dor de cabeça do caramba pra conseguir. Eu dei muita sorte, porque aqui no Midgard que eu migrei pra cá, não tinha tanta concorrência. Essa foi a segunda semana que eu tentei pegar uma casa. E eu consegui de cara na segunda. Na primeira tinha uma concorrência um pouco maior, mas era um outro mapa, não era aqui nesse mapa. Esse mapa aqui ele é menos favorecido, as pessoas não gostam muito dele. Eu adoro esse mapa, mas enfim. E a House é isso. A minha experiência com a House ela é legal no Final Fantasy, mas a migração de servidor foi um pesadelo. O que acontece? Quando você quer migrar de servidor, você tem que desfazer de tudo. Tem que desfazer de housing, da casinha comum, do apartamento, que eu até posso mostrar o apartamento daqui a pouco. E cara, é um inferno, porque, por exemplo, se você tem a sua casa demolida por inatividade, que são os 45 dias, o servidor, ele derruba a tua casa, tudo, taca teus itens todo num NPC, e você vai lá e pega, e ainda tem um dinheiro, tá? Ele ainda te devolve uma parte do dinheiro. Mas se você quiser demolir, você não ganha nada de volta. Pra não dizer nada, você ganha a permit, que é tipo um papelzinho que você tem que comprar no NPC para poder fazer a casa em si, né? Essa construção em si. Esse foi a única coisa que voltou para mim.
Única coisa. E eu reusei, inclusive, nessa casa aqui, porque era no mesmo terreno, na mesma cidade. E, cara, e pra tirar 400 slots de item, porque eu tinha um apartamento cheio e tinha uma casa cheia. E como é que eu vou arrumar 400 slots? Foi uma confusão. Nossa senhora, terrível. Mas eu consegui, né? Esvaziei os retainers, vendi um monte de coisa, passei umas coisas para um out, e aí eu consegui migrar. Mas, assim, eu acho que essa é uma coisa que a Square devia melhorar urgentemente. Simplesmente porque é um sistema legal, é uma coisa que um monte de player gosta. E acaba sendo uma barreira, né? Acaba sendo um problema mais aí. Já tem o problema de você conseguir a casa. Aí quando você quer mudar de casa, assim, mudar de casa entre aspas, né? No meu caso era diferente, eu mudava de servidor. Mas eu abri mão do negócio e ainda tive um transtorno ferrado pra poder abrir mão do negócio. Não tem tipo um botão que aperta ali pá. Devia ter. Se tem pra demolir, devia ter pra isso também, né? Pra demolir, no caso, por inatividade, né? Se pode fazer por inatividade, por que eu não posso só apertar um botão também e meus itens só virem pra mim no NPC, né? Seria muito mais prático. Mas faltou isso. Construir nesse jogo é legal pra caramba. Vou mostrar um pouco aqui como é que é a parte de construção. É bem simples. Eu não uso plugin algum, tá? Você tem a camada outdoor, que é essa que a gente tá vendo lá de fora. E tem a indoor que a gente vai olhar lá dentro. Aí aqui basicamente você clica, move as coisas, você roda à vontade que você quiser. Se você quiser guardar um item, por exemplo, na sua bag, você clica aqui, ele vem pra bag, você põe de volta. Você pode também mandar pro store room, que é o depósito, né, literalmente. Aí você manda pro depósito, aí você vem aqui no depósito, olha ali o item, e ele voltou. É bem legal, bem simplinho, bem básico. Aqui do lado de fora você não pode pôr muita coisa, é bem limitado. Essa casa é pequena, então, já viu? Tem umas brincadeirinhas aí, tem umas coisinhas. Algumas furnishings são interativas, acho bem legal. Isso aqui eu acho que eu comentei no vídeo de economia sobre essa furnishing aqui, que ela era bem cara. Vou mostrar lá dentro agora. Os NPCs eles estão aqui, bonitinho. Eles são móveis também, né? Furnishings também. Se você for ver, se move, eles gira eles à vontade, como se eles fossem um objeto, né? E aí você pode configurar eles também. Deixa eu, por exemplo, vamos mexer aqui. Vamos guardar essa aqui. Release. Place. Você pode mudar, por exemplo, Lalafell masculino. Aí você setou e olha lá, é um Lalin agora. É bem prático, bem bacana. Se você tiver bastante criatividade, você consegue montar várias coisinhas bem legais no housing do jogo. E eu acho muito da hora essa parte de NPCs, assim, particularmente. Eu gosto muito quando os jogos trazem essas funcionalidades, sabe? Que você consegue montar uma estrutura própria pro seu dia e tal. Às vezes você quer fazer uma coisinha específica, por exemplo, às vezes eu quero ficar quieto no meu canto, não quero ficar na cidade. Então eu fico aqui quietinho, esperando minha fila de raid. Aí se eu quiser reparar aqui diretamente, eu reparo aqui. Se eu quiser comprar as catalysts para reparo, eu compro aqui. Aí se eu quiser mexer em alguma coisa, eu vou mexer nas coisinhas. Se eu quisesse botar um buff de comida, apesar que esses buffs de food aqui são ruins. Mas vamos supor que eu estivesse upando uma classe. Eu posso botar uma comidinha nessa aqui, eu clico aqui e vai me dar um buffzinho. Aí dá uma XPzinha maior. Então é muita utilidade interessante. Ah, tem os retainers aqui também, estão aqui. Pode puxar teus retainers. Inclusive os meus já estão prontos. Até esses eu recomendo fortemente se você tiver a possibilidade de pegar uma casinha. Se tiver paciência também, né? Vamos ser franco. Que você tem que manter a casa, né? Você tem que estar jogando. 45 dias ela cai. Custam alguns milhões pra você ter uma casa. A mais barata são 3 milhões e meio. Mais ou menos. Porque você tem que comprar o terreno, que o valor mínimo é 3 milhões. Mais a permit, que eu acho que é 450 mil. Então, dinheiro o iniciante não vai ter essa grana. Mas é um sistema muito da hora. E eu curto muito House. Muito, muito House. Se vocês quiserem vir visitar minha casa aqui, eu vou mostrar o endereço. O servidor é o Midgarsomir, lá no Aether. Fica aqui, ó. Plot 57, Ward 23. Eu tô dando umas mexidas, não tô com muito tempo. Mas tá aí, o meu Mioca fofo. E eu vou deixar, provavelmente eu vou deixar rolando aí no vídeo a casa antiga como é que tava. Tá bem similar a essa aqui. E cara, isso é muito bacana. Principalmente por exemplo,
Principalmente quando você quer esse seu canto, sabe? Você pode ter seu correio aqui, botar um dummyzinho, por exemplo, quer bater lá, quer ficar brincando aqui de bater no dummy. Pode ficar aqui, cara, de boa, brincando no dummy. Na paz, no sossego, ninguém vai encher teu saco. Ninguém vai encher tua paciência. No teu cantinho, na paz. E depois você vai fazer suas outras coisas e assim vai. E basicamente esse é o housing do Final Fantasy. Eu queria mais falar um pouco dessa minha experiência mesmo inicial. Eu gosto bastante desse housing. Ele é meio complicado em termos de objetos. Muito objeto legal é trancado em cima de gemstone, né? Que são aquelas moedinhas de fate, que são itens presos, você não consegue comprar de ninguém. Então tem coisa que às vezes é muito cara, mas infelizmente é o custo, né? Housing, para algumas pessoas o housing é um endgame também. Eu não acho que é endgame, mas é um luxo de certa forma. Mas é um luxo bacana, é um luxo customizável. Num jogo que é tão linear, tão batido em alguns aspectos, você ter o seu canto para você meio que fazer o que você quer, na minha opinião, é algo bem bacana. Como eu falei antes, eu até incentivo as pessoas a buscarem ter suas casinhas. E caso você não consiga uma casinha, você pode ter um apartamento. Eu já falei em um outro vídeo a respeito do apartamento. Eu não vou ter filmagem do meu apartamento antigo para mostrar. Esse aqui é o meu atual. Bem simplinho, bem interessante e basicão. Que é um estúdio de música que eu montei for fun. Só porque, na verdade, os meus dois apartamentos eram os estúdios de música. É que eu tirei os painéis verdes, fundo verde aqui, que às vezes eu gravava umas coisas no meu outro apartamento. Mas agora não tem mais. Agora é só um estúdio de música mesmo. Faz uns barulhinhos. Cada coisinha dessa aqui faz um somzinho. E é isso. Esse é basicamente a house do Final Fantasy. Como eu falei, esse vídeo é mais um overview mesmo pra bater um papo sobre. E se tiver alguma dúvida ou se você quiser que eu faça algum tutorial específico de housing, bem vanilla mesmo, eu não uso plugin como eu falei, eu até faço. Se quiserem alguma dica e tal, eu posso vir bolar um vídeo pra vocês, beleza? Então, por aqui é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí do bate-papinho. É um vídeo mais freestyle aqui mesmo. De resto, fiquem bem e até a próxima. Valeu!